17, para nós obedecer a vossos pastores. Por quê, queridos? Porque velam por vossa alma, ao qual hão de dar conta por cada uma delas. Tem gente querendo ser pastor, mas não sabe que naquele grande dia o Deus Todo-Poderoso vai falar para ele: eu te dei gente para você cuidar. Onde está fulano? Onde está ciclano? Então, querido, obedeça a vossos pastores. Eu sou da Igreja Casa, um projeto ainda novo. O meu pastor é o Marcelo Lopes, e juntamente com a sua companheira pastora, Lolita Lopes, minha pastora. Ele é um grande honra, um privilégio conhecer aqui a igreja. Estou aqui embaixo com uma autoridade espiritual. Meu pastor sempre me libera para poder estar ministrando a palavra. Eu não saio debaixo de rebeldia, eu não saio debaixo de bênção. Né? Quero louvar o Senhor também pela vida do evangelista Jonas, grande homem de Deus, né? Um homem simples, um homem que eu tenho acompanhado, né? Ele tem, vejo que ele tem, além de ter uma voz muito bonita, canta muito bem, prega, canta, sabe tudo. Deus te abençoe, meu Deus, uma bênção. Estou colocando meu pai está ali, gosta de louvar, né? Está meu primo Lucas ali também, me acompanhou. Vamos para o texto, querido? Amém. Abra sua Bíblia aí, por favor. O texto ao qual for confiado. E aí, Gênesis, seu capítulo de número 26. Amém? Gênesis é muito fácil de achar, né? Falou, Gênesis e Apocalipse é muito fácil, né? É verdade. Amém, queridos. Queridos, eu quero ler alguns versículos com vocês, fiquem bem atentos. Vamos ler o primeiro, 26 primeiro, para você poder entender a história. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, e habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Agora, olha interessante, vamos lá no verso 7. E perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, porque porventura dizia ele que o matem, né? Os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Verso 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque dizia, para que eu porventura não morra por causa dele. Agora olha que interessante, verso 11. E mandou Abimeleque e todo o seu povo dizer: qualquer que tocar neste varão ou na sua esposa e sua mulher, certamente morrerá. Verso 14. Ele tinha possessão de ovelhas e são de vacas e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Vamos para o verso 17. Então Isaque foi-se dali e fez, e sentou-se no vale de Gerar e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque aquele vale, acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerar confiaram, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e confiaram também, contenderam sobre ele. Por isso, não contenderam sobre ele, chamou o nome Reobote.
e disse: porque agora nos alargou o Senhor e cresceu esta terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então, vossos assentos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Queridos irmãos, essa é uma mensagem muito conhecida, possivelmente também muito pregada, né? Mensagem ao qual vai falar do patriarca Abraão. É bem conhecido de vós outros que Abraão, né, foi o primeiro, considerado o pai da fé, patriarca, o primeiro patriarca. O segundo patriarca, Isaac, seu filho, e o terceiro, Jacó. Porque um capítulo antes, né, na verdade alguns versículos antes, você vai entender que Esaú, por ser o primeiro, vem de sua primogenitura para Jacó. Né? Interessante é que o significado do nome Isaac é sorriso. E se você analisar, estudar, meditar nas escrituras, você vai ver que Abraão primeiro tinha o nome de Abrão. Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Abraão, pai exaltado, Abraão, pai de nação, de nações. Sarai é mudado o nome para Sarai. Interessante que Jacó também foi mudado o nome de Israel. Porém, Isaac, queridos, Isaac não tem o nome mudado. Por quê? Porque o Senhor não se engana. Quem colocou o nome de Abrão depois foi o seu pai. Deus muda para Abraão. Não foi Deus que colocou o seu nome de Abrão, e sim o seu pai. Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Os pais, Isaac e Rebeca, colocam o nome de Jacó. O Senhor vai lá e muda para Israel. Mas por que o nome de Isaac não fora mudado? Porque o próprio Deus falou para Abraão. Foi o nome do menino de Isaac, que significa sorriso. Repare que o nome de ambos é mudado. Porém, o do meio, dos patriarcas, que é Isaac, não muda. Porque Deus não muda nada a seu respeito. Aquilo que Ele falou sobre a sua vida irá se cumprir. Amém. Se Ele te prometeu algo sobre a sua vida, não temas que aguarde o processo. Porque no momento certo, no tempo certo, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Amém. O homem pode ter te prometido e mudar, assim como mudou o nome de Abraão. Talvez um processo na sua vida aconteça e você está pensando: o fulano me prometeu, o pastor me prometeu, o ciclano me prometeu, o meu patrão me prometeu e até agora não cumpriu. Ele é homem, ele erra, mas o Senhor, aquilo que prometeu, jamais irá se desfazer, porque o Senhor é fiel naquilo que te prometeu. E o texto inicia que Isaac saiu de uma terra juntamente com a sua família e desceu até Gerar. Deus aparece a ele e fala para ele não descer para o Egito. Gerar era um local, uma cidade filistia, dos filisteus, cujo rei ele se chama Abimeleque. Querido, interessante é que a palavra fala que houve uma fome na terra, assim como também houve uma fome nos dias de Abraão. E repare que o momento de dificuldade da nossa vida é o qual faz nós nos movermos. Por quê? Porque talvez se não tivesse fome, Abraão, também não sairia. Assim como Isaac também, se não tivesse fome, não sairia. Mas a palavra vai relatar que houve fome nesse momento. E ao haver fome, Isaac pega, levanta acampamento e desce até Gerar. Tem situações na nossa vida, querido, que vai acontecer coisas possivelmente ruins aos nossos olhos, mas é Deus moldando você. Para quê? Para que você possa se mover. Amém. Porque tem crente que às vezes está acostumado do jeito que está. Tem coisas que acontecem na sua vida enquanto está muito bem, você fica parada. Você fica parado, não se move para nada, não vem para a escola dominical, não vem para um dia de culto, está tendo culto, prefere estar em casa vendo a Globo, mentirosa, Jornal Nacional. Está tendo culto, prefere estar em casa vendo novela, prefere estar em redes sociais, prefere estar
está em Facebook, prefere estar conversando, jogando papo fora, conversa fiada, enquanto o culto está rolando, não quer vir. Aí Deus aperta e Isaac vai lá e se move. E a palavra vai falar que ele vai e desce até Gerar, uma terra dos filisteus. E o Senhor aparece para ele e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, Isaac, não vai até o Egito. Por que será? Nós não sabemos, o texto não vai relatar, mas Deus sabe todas as coisas. Às vezes Deus manda você resolver uma coisa, não ir para determinados lugares, e a criatura quer falar: por que, Senhor? Quer contender com o Criador. Às vezes Deus ele está olhando tudo na nossa frente enquanto nós não conseguimos ver o pau diante do nosso nariz. E o Senhor está falando com alguém aqui: se Ele mandou que não é para tal lugar, que não é para acontecer, que não é para fazer isso, não faça. Isaac desce, o texto vai dizer que Isaac desce até Gerar. Ao descer até Gerar, apareceu o Senhor e falou para ele o seguinte: peregrina nessa terra, porque eu serei contigo. Repare que Deus quer de nós o que, querido? A obediência. No momento em que eu obedecer, coisas vão acontecer. No momento em que eu obedecer ao Senhor, no momento em que eu obedecer a palavra, coisas boas irão acontecer. Porque é muito difícil o crente que às vezes não quer obedecer o que o Senhor fala. E a palavra vai relatar, presta atenção aqui em mim, que ele desceu, fez um juramento, e Abraão, ao chegar lá, faz o seguinte: chama a sua mulher Rebeca e fala o seguinte: Rebeca, o negócio é o seguinte, Rebeca, você é muito bonita. Quando eles olharem para você lá, você fala o seguinte: você fala que você é minha irmã. Ele mentiu. Abraão vai relatar que não é mentira. A Bíblia vai relatar que não é mentira, porque Sara era irmã de Abraão, sim, mas por parte de pai. Rebeca não. E ele fala: olha só, o negócio é o seguinte, quando eles verem que você é muito bonita, você faz o seguinte, fala que é minha irmã, porque possa ser que eles me matem. E está tudo certo. Abraão, Isaac mente. Ele fica, pastor, em silêncio, está tudo certo. A Bíblia fala que o tempo passa, e ao tempo passar, ele está com a janela aberta. Abimeleque, que é o rei dos filisteus, olha na janela e vê ele acariciando, algumas versões vai relatar, a sua esposa, coisa de marido e mulher. E ao ver, ele olha e chama Isaac. Por quê? Porque antes de um milagre acontecer, de Isaac ser rico, tem que revelar a verdade. Porque na presença de Deus, a mentira não predomina. Oh, aleluia! É verdade. Olha para cá, Deus sempre vai deixar uma janela aberta. Não tenta esconder o pecado, porque um dia ele vai ser revelado. A mentira, Isaac, ela tem a perna. Ele manda falar, manda mentir, falar que é irmã, está tudo certo. Só que sempre para mentira terá uma janela aberta. Porque a sua vida, se você serve a Deus, a Bíblia fala que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Aleluia. E se você serve a Deus, a tua vida é uma carta aberta. Aqui é uma janela. Porque ele mente. Só que como a mentira tem perna curta, Abimeleque está olhando a janela aberta e descobre toda a mentira. Meu Deus. E deixa eu te falar algo nessa noite. Talvez você possa mentir para alguém. Deixa eu te falar, é melhor você falar a verdade, que doa, mas cicatriza, do que falar uma mentira, alimenta o ego, mas quando descobrir, fica a ferida aberta. Mentira tem perna curta. Deus não trata com mentiroso. Aleluia. Deus não trata com crente mentiroso. Se é mentiroso, não é filho de Deus, é filho do diabo. Porque Deus não tem nada com a mentira. Aleluia. E a palavra vai relatar que Abimeleque vê, olha, chama ele e fala: por que você fez isso com a gente? Porque você falou que era sua irmã. Poderia alguém ter se relacionado com a sua mulher? E outra aparece, relaciona e caiu em pecado, mal contra nós. Só que Deus aparece para ele também e fala que Deus não deixou tocar. Por quê? Porque se você é servo
de Deus. Aquele que não tem aliança, assim como Abimeleque, não toca naquilo que é do Senhor. Aleluia. A palavra ela ataca Abimeleque, ninguém que não tem aliança, porque Abraão fez aliança, na circuncisão Isaac também. E como Isaac e Rebeca são um, tocou em Rebeca, tocou em Isaac. E quem tem aliança com Deus é intocável. Pode até tentar, mas eu não deixo tocar. E o Senhor vai relatar, a Bíblia vai relatar que ele chamou, deu boi, ovelha, Isaac prosperou. Isaac plantou naquele lugar. Isaac plantou numa terra que era de inimigos, podemos dizer assim. Por quê? Porque é maior quem está com Isaac do que quem está no ninho. Isaac planta e agora fala que ele planta de 100 por 1. Uma semente virou 100. Grandes coisas aconteceram. Só que a Bíblia vai nos relatar que passa um tempo. Isaac não tinha tantas condições. Agora o tempo passou. Isaac ficou próspero. Ao que irmão fica próspero, o que acontece? Eles começam a orar e falam: não, está errado, eu sou o rei, você está mais poderoso do que nós. Fala o seguinte: pega as suas balias e vai. Por quê? Porque as pessoas até querem te ver bem, mas nunca irão querer te ver melhor que elas. Verdade. Assim é o mundo. Você acha que o mundo quer te ver bem? Sim. Se for algumas pessoas que te amam, sim. Mas verdadeiramente são poucos aqueles que querem te ver melhor. Tem gente que quer te ver bem, legal, mas não melhor que elas. Você começa a crescer, começa a incomodar. Porque enquanto Isaac está na terra, meu pastor, estava tudo bem, evangelista. Isaac está na terra, vai acontecendo, está tudo certo, continua com a tua mulher, com a tua família, que tem vaca, que tem rebanho, tem condições. Mas espera aí, quando Isaac começa a crescer, eles começam a ver que tem algo diferente em Isaac. Isso não é mérito de Isaac, é porque o Senhor está com Isaac. E assim é a nossa vida, já viu? Quando você está na igreja, você caminha, você busca, aí você começa a se envolver, você começa a caminhar. O outro irmão que não quer nada com Deus, o outro irmão que não faz nada, vê você crescendo, quer te derrubar. Por quê? Porque ele não faz nada, o desejo do coração, às vezes você também não faça nada. Meu Deus. Aí você começa a crescer no ministério, você começa a crescer, a desenvolver, o Senhor começa a olhar e fala: não, vou levantar. A pessoa é igual os fariseus. Os fariseus eram assim. Os fariseus, eles estudavam, buscavam. Não faziam nada, mas criticavam aqueles que faziam. Aí Isaac começa a crescer e fala: não, peraí, alguma coisa está errada aqui. Pega as suas malas e vão embora. Vai embora daqui. Aí Isaac sai de Gerar e vai até o vale. Anda mais um pouco, que é o vale de Gerar. Aí ele começa a olhar e entender: meu pai deixou o poço cavado. Por quê? Porque o pai que é de verdade, que entende o ministério, sempre vai deixar algo espiritual para você. Aleluia. Porque o poço aqui também é algo físico, sim, mas também simboliza o espiritual. É água. A água é vida. Só que ao chegar, ele vê que os poços está aí, querido, com terra. E o poço que tem terra não presta para nada. O poço tem que ter água. E eles, quando veem que o poço está com água, eles falam: essa água é minha. E a palavra vai nos relatar que Isaac ali não briga, não discute. Por quê? Porque ele consegue compreender. Porque ele consegue compreender perfeitamente que o poço pode ser até deles. Porque a água, que simboliza também a presença, está com Isaac. Eles cavam ali, é minha água, pode ir, eu vejo outro. Cava outro, é meu também, contendeiro, pode ficar. Depois Isaac cava, acha que ali está tudo certo. Pedro, mas por que ele está perturbando, brigando, querendo a água? Porque ele só consegue ter aquele físico. Cavou aqui, perturbou, Isaac saiu, deixou, não contenda com ninguém. Por quê? Eles podem ter até o poço, mas Isaac tem a fonte. Aleluia. A fonte era Aleluia. Eles têm o poço.
tem gente que às vezes não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma. Você também não tem dinheiro, você não tem condição, não tem casarão. Você quer a presença, tem gente que te inveja. É verdade. Pastor Souza, tem gente que, o senhor, homem de Deus, você é homem de Deus, mas tem gente que tem inveja do ministério. É doido para derrubar o pastor, é doido para derrubar o irmão por inveja, querido. A Bíblia vai relatar que levaram Jesus até a cruz por inveja. Tem gente que tem uma inveja de você, às vezes você não tem nada. Há muito tempo atrás eu me recordo que um irmão falou para mim assim, eu sou barbeiro, eu corto cabelo, eu teve um que falou assim, Pedro, poxa, você tem isso, como é que tu conseguiu isso? Eu trabalhei, graças a Deus conquistei. Ou aquilo também tu conseguiu também? Eu falei, consegui. Cara, posso falar uma coisa para você? Eu falei, claro, mano, pode falar. Eu posso falar, levar uma mão, não pode falar, mano. Poxa, de coração, eu tenho uma inveja de você, mas é uma inveja boa. O que o amarelo falou? Eu tenho uma inveja de você, mas a minha inveja é boa. Tu acha que eu tenho inveja de você? Não, eu tenho inveja boa. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Existe inveja boa, querido? O homem falou para mim que tinha uma inveja boa. Eu tenho inveja de você, mas eu tenho uma inveja boa. Aqui não é diferente. Por quê, querido? Aqui a inveja é de Isaac, porque Isaac primeiro conseguiu conquistar tudo, porque o Senhor é com ele. E a palavra vai relatar que Deus, no final aqui eu li com vocês, por amor de Abraão. Porque tem coisas, querido, que você está colhendo agora, porque não foi você que plantou, não. Tem coisas que você está colhendo, que foi seus pais, foi seus pastores, pessoas, você às vezes está caminhando aqui, porque você é fruto de uma oração. Tem gente que está caminhando, buscando a presença de Deus, não se envolvendo com o mundo, tendo uma vida reta, digna da presença de Deus, não é por mérito teu não, é fruto de uma oração antiga que teus pais fizeram, que os seus avós plantaram, e hoje você está colhendo. Oh, aleluia! É verdade. Não é por mérito, não é por honra, porque nós somos falhos. Isaac está colhendo coisas boas. O Senhor falou, Isaac, é por amor ao teu pai, por amor ao teu pai Abraão. Eu estou te dando tudo isso, Isaac, não é por mérito teu, é por mérito de alguém que plantou lá atrás, alguém que andou na minha presença lá atrás e clamou, Senhor, abençoa meu filho, Senhor, abençoa meu neto, Senhor, faça com que ele busque na tua presença, Senhor, faça com que ele fique firme na tua presença, não deixe ele perecer no mundo. Aí hoje você caminha, você busca e se sente um tal. Não é por meritocracia, não é porque você é bom, é porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, ouvindo as orações, plantando, colhendo aquilo que outros lá atrás plantou. É Deus. Isaac é fruto daquilo que Abraão plantou. Agora tem um porém, quer continuar sendo abençoado, tem que andar na minha presença. Isaac sobe até Berseba, levanta o altar, adora o Senhor, continua buscando a presença de Deus. O teu avô plantou, os teus pais plantaram, hoje você está caminhando, só que o desejo de estar na presença do Senhor é seu. É seu desejo. Amém. Aleluia. Porque a fonte, ela dá mais aquela que alimenta, que sacia. E deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Será que você tem sido uma fonte para alguém? É Deus. Será que você tem sido aquele que estabelece água para alguém? A água viva está em você para você poder dar para alguém? Aleluia. A palavra vai relatar que Jesus, em João capítulo 4, que a hora sexta, aproximadamente meio-dia, Jesus estava ao lado da fonte, veio uma mulher samaritana pedir água. Jesus fala, pega água, Jesus fala, dá-me de beber. E ela fala com ele, se conhecesse, e ele fala, se conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água, você pediria. Porque ela diz, como sendo tu judeu me pede água a mim, que sou mulher samaritana. Só que o que me chama a atenção no texto, antes de entrar nisso, eu já vou terminar. Antes de entrar nesse texto, o que é engraçado é que a mulher, a Bíblia vai relatar, João vai relatar, meu pastor, que estava ali uma fonte que o José, que Jacó deu para José. Agora olha que interessante, a Bíblia vai relatar que a fonte
João capítulo 4, abre aí rapidinho comigo. João capítulo 4, ainda falando de poço, ainda falando de fonte. É mistério. Olha que interessante, querido. João, no seu capítulo 4, abriu para relatar algo muito maravilhoso. E quando o Senhor entendeu que os fariseus, olha que interessante. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Olha só, presta atenção. Volta no texto lá. Olha que interessante. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Preste bastante atenção. Reparem que os fariseus, eles ouviram dizer que os discípulos de Jesus batizava mais discípulos que João, ainda que não Jesus, seus discípulos. Eles ficaram chateados. Reparem que eles são o povo do contra. Eles não fazem nada, não batizam ninguém, mas ficam chateados quando alguém batiza. Meu Deus. Olha que interessante. O povo incrédulo, povo do mal, vem para a igreja para contender com o irmão, não faz nada e critica quem faz. Meu Deus. Agora, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, que depois, cansado do caminho, se assentou junto à fonte e era nessa hora sexta. Olha que interessante. Jacó tinha dado aquilo para seu filho José. Estava numa cidade ali que Jacó deu para José. A cidade era de Samaria. E a cidade era de Samaria. E a cidade, quem deu para José? Jacó deu para José. A fonte, o poço era de José. Verdade. Presta bem atenção. O poço era de José. Mas por que a fonte dá o nome da fonte de Jacó? Se Jacó é da cidade com o poço é de José. Eu pego e digo, pastor, essa toalhinha aqui é sua. Toma, a toalhinha é sua. Essa toalhinha era minha, seu não, do pregador. Mas agora essa toalhinha vai passar a ser do pastor Carlos. Mas por que dá o poço, dá toda a terra para José? E a palavra vai relatar que, o texto vai relatar que a fonte é de Jacó. Por quê? Porque quem cavou foi Jacó. José cavou? Não. Então, quem não cava poço não deve ter honra. Meu Deus. Jacó cavou poço. Olha, isso é muito forte, querido. Presta atenção. Ele dá a fonte, dá tudo para José. Mas quando o escritor vai falar que a fonte era de Jacó. Não, escreveu. Por que não escreveu a fonte de José? Não, a fonte tem que ser de Jacó, porque José não cava nada, quem cava é Jacó. Então, se quem cava o poço deve ter honra, é aquele que cava. Quem tem que ter honra é aquele que cava. Está trabalhando, está buscando a obra, vem se consagrar, está dobrando o joelho, andando com vocês, caminhando. Aí quem não quer fazer nada quer ter honra? Eu não tenho nada com o culto, eu não ligo para o culto, eu não tenho responsabilidade no culto, eu não busco a presença, tal pastor pregando, tal pastor se consagrando, tal orando. Cava o poço, aí na hora você vai achar que a fonte vai ser chamada sua. Deus é forte. A fonte só leva o nome da fonte aquele que cava poço. Aleluia! Eita, meu Deus, está certo. Oh, Espírito Santo. Só leva o nome da fonte aquele que cava o poço. Sabe qual é a problemática? É que o poço se cava por onde? Por cima. Presta atenção. Até da água você tem que cavar muito, você não, pastor? Daqui um poço você quer cavar. Você cava por cima. Até achar lá, hein? Já viu que tem duas frases diferentes? Quando você fala assim, é diferente do altar. E
como é que você está caminhando? Minha vida está no altar, porque altar simboliza coisa boa. Todo mundo quer estar no altar, a pessoa quer pegar o microfone, tem gente que não quer compromisso com Deus, mas quer estar no altar. Aí a pessoa fala assim, pastor, e aí, como é que está a tua vida? Está caminhando? Quando a pessoa está de verdade, ela fala assim, estou com uma vida no Altar. eu estou com uma vida no altar, eu estou buscando, estou caminhando, está bem. E quando a pessoa fala assim, e aí, a pessoa está ruim, o camarada está ruim, você pergunta, como é que está a tua vida? Rapaz, eu estou no fundo do poço. É a coisa boa? Não, coisa boa. Só que para analisar algo interessante, pastor. O poço nós cavamos por cima e terminamos em Baixo. altar é diferente. Altar nós começamos embaixo e terminamos em cima. Aleluia! É diferente. Eu quero ter uma vida pelo altar. Cava poço. Deus. Glória! Começa por baixo. É Deus! Eu estou sentindo uma graça. Começa por baixo. A terra! Quer dar no alto? Começa por baixo. A Tem terra! gente que quer estar em cima, não quer começar por baixo. Só vai ser visto no altar aquele que cava poço. Só vai ser visto no altar aquele que começou por baixo. Aleluia! Eu não conheço ninguém aqui. Superficialmente, você acha que é fácil manter esse ministério? Você acha que é fácil manter esse ministério? É muita dedicação, é muita oração, é muita É busca. verdade, Deus. Aí vem meia dúzia que se diz às vezes ser crente, em vez de para somar, tá junto, quer afundar. É Deus. Pessoas que não saciam a sede de ninguém, É Deus. que está vivendo um culto que é para atrapalhar. É forte, Deus. E sabe qual é o problema, a grande problemática? É que a vida, a palavra é revelada e ninguém entende. Essa mensagem, eu fui pregar essa mensagem numa festividade, lotada, a igreja muito cheia. A igreja enchia por causa de revelação. Eu vou terminar só um testemunho. Vai terminar já? A igreja que lotava, estava lotada, muita gente buscando a revelação, pastor, homem de Deus. Homem de Deus, pastor. Só que me chamou, Pedro, tem como trazer a palavra? Deus me usa com revelação e usa com revelação a palavra, que é a maior profecia, a palavra. Verdade. A palavra, e eu comecei lá, o Senhor me deu uma mensagem, eu estava meditando, eu falando da palavra para ele, para a igreja, pregando. E olha que interessante. Na parte que Jesus chega para a mulher e fala: se eu conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, você pediria, eu te daria água viva. Se eu fosse fundo, não tem como o Senhor pegar, como poderia pegar essa água? Aí ele começa a falar. A mulher não está nem entendendo Nada. Só que tem um momento que ele fala assim: ó, vai lá e chama o teu marido. E a mulher fala assim: ó, não tenho marido. Ele fala: disseste a verdade, porque o que você tem, porque o verso 5, o que você tem agora não é Seu. isso, disseste com verdade. Ela vai falar assim: ó, vejo que tu és profeta. Olha que interessante, enquanto ele está dando água para ela viva, falando da palavra, ela não consegue compreender nada. Só quando ele começou a revelar da vida dela, porque você teve 5 que você tem agora não é teu, ela fala: eu vejo que é um profeta. Ela só repara que é profeta quando revela a vida dela. Enquanto está falando da palavra, dando água para ela viva, ela nem entende que ele é o Messias ou que ele é profeta. Mas quando ele fala: você teve 5, que você tem agora não é teu. Oh, vejo que és profeta. Deixa eu te falar, a maior profecia não é eu chegar para você e falar: assim diz o Senhor. A maior profecia é eu abrir a Bíblia e falar para você: assim diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entra em sua casa e com ele serei. E ele comigo. Não estou falando aqui que não tem profeta, tem, porque a segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1, seu verso 20, vai falar que a profecia, ela não é produzida por vontade de homem algum, mas os homens cheios de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. A profecia entenda de Deus, mas a maior profecia sempre será a palavra. Não espera começar nessa maneira alguém falar da tua vida, sabe por quê? Porque ao você entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho, pegar a palavra, a maior profecia, o próprio Deus vai falar contigo naquele momento. Amém, Jesus. Essa é a maior profecia.
E essa é a água fonte da vida. Obrigada. E ainda que algumas pessoas tentam entulhar seus poços, assim como tentaram entulhar o poço de Abraão, tentaram atrapalhar Isaac. Seja você a fonte, porque Isaac não compreendeu, Isaac não brigou, porque ele conseguiu compreender, porque ele foi crente maduro o suficiente de entender. Pode alguém tentar porfiar, pode alguém tentar levantar calúnia, pode tentar fazer macumba, fazer o que for, tentar entulhar os poços, aonde eu for, a fonte está comigo. Eu cavo outro, eu vou saciar a sede de alguém, eu vou falar da palavra de alguém, eu vou ser aquele poço, aquela fonte que irá alimentar. De acordo com a fala. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Maravilha, Deus, santo. Querido, a mensagem da cruz é a mensagem de transformação. Seja você aquela fonte que libera água viva, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Não qualquer água, porque essa água você bebe e você volta a ter sede. Só que a água que é a palavra, que é Cristo, é aquela água que a pessoa vai saciar, vai jorrar uma fonte na vida da pessoa. Agora pregue a palavra, não se intimida de falar de Cristo. Seja queira gosta ou queira não gosta. Ministre a palavra, fala a palavra da cruz, a palavra que transforma a água viva é a palavra da cruz. Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, verso 18, que a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém, Deus. No verso 22 ele continua dizendo: porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. É escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Pregue a palavra dentro e a fora de dentro, porque se assim procederes, ainda que tentam entulhar os seus poços, não esquenta a cabeça, continua cavando, porque de certa forma, se assim obedecer, você vai gerar água e vai gerar vida para muitas pessoas. Amém. Pastor, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, só agradecer pela oportunidade, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, querido. Pai. Glória a Deus, que Deus abençoe, em nome de Jesus.